O governo Lula anunciou hoje um conjunto de linhas de crédito para a indústria e também o carro popular mais barato para estimular o setor automobilístico. Nosso repórter Marcelo Matos está na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, onde o presidente Lula participa daqui a pouco desse evento do Dia da Indústria. O Matos, o presidente já chegou, mas enfim, a gente já viu o anúncio de uma série de coisas aqui, né? Então vamos com a tela dividida. A gente já viu exatamente todos esses anúncios sendo feitos logo na parte da manhã, né? Bem-vindo. Olá, Piotr, e a todos que nos acompanham. Exatamente, né, esse aceno, né? Historicamente, né, o presidente Lula tem um bom relacionamento com o setor automotivo. Você se lembra, várias reduções de IPI no passado. Neste momento, a situação financeira é muito delicada do governo, com isenções, mas de qualquer forma, a queda nas vendas, nós tivemos 14 paralisações de fábricas de produção, justamente pela queda das vendas aqui no país nesse início aí de 2023. Então, a expectativa de um novo carro popular que fique aí menos de R$60 mil, ainda é muito dinheiro para um veículo popular, mas de qualquer forma, então, essa é a meta. E hoje houve o anúncio, como você falou. Nós teremos, então, agora, a partir, ainda o Ministério da Fazenda vai fazer sua análise, a expectativa 15 dias para que possa ser implementada essa medida. Inclusive, há uma preocupação do mercado automotivo, porque agora todo mundo sabendo que daqui 15 dias os veículos vão ficar mais baratos, haverá uma paralisia. O governo promete 15 dias, mas e se for um mês, então, toda essa situação? Inclusive, uma questão de pré-venda está sendo negociada com as concessionárias para que haja esse benefício. A pessoa comprar amanhã, por exemplo, que haja o benefício no futuro, e essa análise vai ser feita, a princípio, em 15 dias pela Fazenda. Então, vai envolver veículos de até R$120 mil. Nós teremos redução do IPI, PIS/COFINS. Essa redução vai cair em torno de 1,5% até 10,79%. Quanto mais barato o veículo, maior será a redução. Essa é a promessa. E agora fica a expectativa, então, que ela possa ser implementada. O presidente Lula está já aqui na Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, vai participar há pouco. Ele se reuniu com representantes do setor automotivo nesta manhã. O setor automotivo, a indústria de transformação, o setor automotivo representa 20% da indústria de transformação no país e 2,5% do total do PIB do país. Então é um setor muito importante, uma cadeia muito longa, não apenas carros comerciais leves, caminhões, ônibus, implementos agrícolas. Então a gente sabe que é uma cadeia bastante longa, as autopeças, as fornecedoras, portanto, então, essa expectativa agora. O Márcio Lima, que é o presidente da Anfávia, chegou há pouco aqui, conversou com jornalistas. Ele garante que pode haver um reflexo aí de uma venda maior de 200 mil veículos em relação a essa medida, mas ainda não tem uma data. Se vai durar 3 meses, 1 ano, a indústria quer pelo menos 1 ano. Mas não existe nada fechado ainda, Piotr, em relação a isso. Então, pode durar 3 meses, 6 meses, e agora haverá uma definição por parte do Ministério da Fazenda. Aguardamos o presidente Lula, que vai discursar aqui a expectativa a partir das 17 horas. Piotr. Obrigado, Matos. Vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre o assunto. Está aqui Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista de economia. Tudo bem, Piotr? Nogueira, esse não era o governo que... Por que tem tanta desoneração no país? Vamos fazer quem não paga imposto passar a pagar para fechar a conta do arcabouço? O governo está anunciando desoneração para o setor automotivo? Exato. E na base... perguntar de novo, qual é a lógica? Nenhuma. Nenhuma. E na base do improviso. Eu estou estarrecido com a informação trazida pelo Marcelo Matos, que ainda vai demorar 15 dias para o Ministério da Fazenda organizar tudo isso, com o risco de o mercado de veículos ficar paralisado 15 dias. Afinal de contas, você, consumidor, se sabe que daqui 15 dias o veículo pode ficar mais barato, você, em tese, vai aguardar os 15 dias. E se demorar 1 mês? Você vai aguardar 1 mês? O mercado vai parar durante o mês? Agora, o ponto central aqui, Piotr, é o seguinte: o maior problema hoje do setor automotivo é o financiamento, que está muito caro. Os juros estão muito elevados no Brasil. Portanto, o governo Lula tem que ajudar o Banco Central a cortar juros, enxugando o gasto e não abrindo mão de receita. Então, tem um erro aí, Piotr, na origem. O governo não entendeu que não adianta ficar fazendo remendo, corta um pouquinho de imposto ali ou acolá, porque isso vai apenas ajudar no curtíssimo prazo um setor que é muito importante como o automotivo, mas que tem gargalos mais profundos. Além de taxa de juros, precisa de mais competitividade aqui no Brasil. Conhece aquela de, em vez de resolver com antibiótico, fica dando analgésico para tirar a dor? É isso. Só que uma hora a infecção ganha, né? Exatamente. Vamos dar uma olhadinha aqui. A metáfora é horrível, mas não tem como evitar, né?
Bom, a medida é a redução de IPI, PIS e COFINS. Todos os impostos federais, tá? Perfeito. Do governo que diz, vamos parar com as desonerações. Ah, Deus santo, mas vamos lá. O impacto queda de 1,5%, de 1,5% a 10,79% no valor do carro. Isso. Para você ter um carro mais acessível. Os critérios para maior desconto, carros mais baratos até R$120 mil. Isso é o mais barato no Brasil. Carros menos poluentes, tudo bem, é uma questão ambiental que o governo brasileiro, o governo Lula, naquele momento da crise de 2008, 2009, os Estados Unidos deram dinheiro para as montadoras para salvar, mas fez uma série de exigências, entre elas ser um carro menos poluente. O governo brasileiro, na época, deu dinheiro e não pediu nada em troca. Exato. Né? E carros com mais peças nacionais. Piotr, qual é o ponto aqui? Hoje, o carro mais barato no mercado custa R$69 mil. Se pegar o limite de 10,79%... Você chama de um carro pelado, é isso? Exato. Esse é o nome Você sabe dessa expressão. O carro que não tem muito acessório, enfim. Exato. O tecido do banco é muito ruim, essas coisas todas. Exato. E ainda que consiga esse desconto máximo de 10,79%, vai cair ali próximo de R$60 mil. Convenhamos, R$60 mil num país que tem salário mínimo de R$1.320, está longe de ser um carro popular. Então, eu acho que o governo está perdido, Piotr, na ânsia de tentar salvar um setor que é importante, gerador de empregos, talvez pelo histórico do presidente Lula, metalúrgico, do ABC, né? Nessa ânsia, ele vai abrir mão de arrecadação, o que vai piorar as contas públicas e não vai conseguir alavancar as vendas. Porque, insisto, o brasileiro não tem R$60 mil para comprar um carro à vista. As pessoas financiam. Sim. Com essa taxa de juros, o financiamento está proibitivo. Qual é a solução? Ajudar o Banco Central a reduzir juros. Aí sim você vai fomentar essa indústria. Como é que você ajuda o Banco Central? Cortando gastos e não abrindo mão de receita, que é o que o governo vai fazer. Nogueira, daqui a pouco você volta para falar do mercado. Volto sim. Agora, cortar gasto quer dizer enxugar o governo. Enxugando o governo, claro, o governo precisa de menos dinheiro. Precisando de menos dinheiro, ele pode desburocratizar o país, reduzir impostos, e aí a economia naturalmente acontece, como aconteceu no ano passado durante o governo Bolsonaro, apesar da pandemia da guerra da Ucrânia. O governo está indo exatamente no sentido contrário e fica dando, digamos, quase que peanuts, né? Amendoim para a indústria. Para esse setor dá um pouquinho mais de desoneração, um benefício aqui, um benefício ali, e não se discute o essencial, reduzir o tamanho do Estado e a reforma tributária para valer.